Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes. Aqui você encontra tudo relacionado à gestão de escola de esporte e a tudo relacionado ao esporte. Lembrando que a Licença é a empresa que quer transformar o ensino esportivo no Brasil, por isso que a gente tem esse canal aqui, com o oferecimento e o apoio do Sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para sua escola de esporte, e da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra os produtos que estão aqui na mesa, exclusivos, somente lá na loja do Museu do Flamengo. Você que não conhece, fica lá na Gávea, não deixa de ir lá conhecer, que o museu tá lindíssimo. Hoje, estamos aqui novamente com meu amigo Luiz Fernando. Hoje sem briga, sem discussão, por favor, tá? Hoje o tema é sério, sem gracinha, tá bom? E estamos recebendo aqui a doutora Flávia Magalhães, médica do esporte, nutricionista. Com certeza a gente já deve ter se esbarrado muito por aí pelos campos de futebol, pelos clubes, que ela tem uma vasta experiência na medicina esportiva, trabalhou em vários clubes do Brasil, divisão de base, futebol feminino e tudo mais, e ela vai compartilhar um pouco dessa história aqui com a gente. E nós vamos falar muito sobre medicina esportiva, sobre primeiros socorros, sobre nutrição, também voltada para as escolas de esporte. Então você que curte o tema, que vai curtir o tema, se inscreva no canal, por favor. Doutora Flávia, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por comparecer. A gente sabe que o tempo é muito importante na vida das pessoas e você está dando um pouquinho do seu tempo para estar contribuindo aqui com o nosso projeto, é muito legal. Obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e contem comigo sempre. Acho que o tema, né, futebol, é o tema que aquece o nosso coração e quanto mais a gente puder contribuir com todos aí, nós estamos juntos nessa. Doutora, vamos lá. Primeira coisa que a gente pergunta aqui, como é que da onde você vem, como é que foi a tua formação, né, acadêmica, qual é a sua ligação com o esporte e como é que alguém sai da faculdade de medicina, obviamente, buscando o esporte, e a gente queria saber um pouquinho dessa tua história. Conta um pouco pra gente. Eu brinco que o futebol entrou na minha vida na gestação, né? Porque eu sou gêmea com um menino e ali a gente já disputava o espaço, né? Então, assim, já brinco com isso. Mas eu sou de uma família, né, que tem uma tradição muito grande no futebol. Meu avô era conselheiro benemérito do América, meu primo é o presidente da Associação do Cruzeiro. E a gente tem, assim, Brigavam, não? Não. Só no família, um América, outro Cruzeiro. E o meu pai que é atleticano, né? Então, Ixi, assim... Maria, confusão. BH ficou pequeno com a família Magalhães. Ficou pequena, né? E aí a gente tinha sempre essa coisa do futebol, né, na família. E como eu tenho 6 irmãos, eu só brincava de futebol, né? Eu não jogava, não brincava de boneca. E aí, desde pequenininha, assim, sempre com aquele sonho. 6 irmãos? 6 irmãos. Você e mais 5 meninos? Não, ou você e mais 6 meninos? 6 meninos. Eu e mais 6 meninos. Já tinha um time de futsal lá no fundo do quintal já, sabe? Que isso? E eu ainda era a mais espoletinha, assim. Então eu comecei a jogar bola muito cedo. Com 3 anos eu já estava ali jogando no quintal. E aí minha família também com muitos primos. Então todo o futebol que tinha da família eu estava dentro. Então tem várias fotos, assim, imagens pequenininhas jogando bola com a família. E não tinha, né? Não tinha futebol para mulheres. Era coisa que todo mundo falava assim, não, mas uma menina, na minha época, né? Uma menina jogando bola. Era estranho. E meu pai até gostava, assim, meu pai ia assistir meus jogos, ia assistir quando eu ia treinar, alguma coisa assim, e sempre treinava com menino. E aí ele falava com os amigos, né? Nossa, eu tô indo assistir minha menina jogar. Mas e seus meninos? Não, meus meninos não jogam não, só ela. É mesmo? Então era sempre assim, eu era mais espoletinha, assim. E aí meu primo, né, médico, que é o presidente da Associação do Cruzeiro, Lidson, também foi médico, diretor médico do Cruzeiro. Meu avô é médico, era conselheiro benemérito do América, foi médico do América. E eu tinha aquela vontade de fazer medicina, mas eu queria mais fazer educação física, assim. Tinha mais esse caminho para educação física, porque comecei a jogar muito nova. E quando teve o futebol, né? Quando a gente começou a ter um futebol na faculdade, na escola, o primeiro convite que eu tive para o futebol foi no América. E até minha mãe nessa época não deixou, assim, eu era do colégio, que ela falava assim, nossa, você tem umas pernas muito bonitas, vai ficar com as pernas todas roxas. Assim, não era uma coisa que a gente entendia, né? E aí, acabei não julgando, mas aí na faculdade eu já tive a oportunidade de ir pro América, eu joguei no América, no futsal do América, depois joguei no futsal do Atlético, tive a oportunidade, então, tinha de... que ter apresentado aqui, doutora ex-atleta. 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 Então, assim, tive uma passagem aí pelo futebol, mas, assim, era uma coisa que não tinha, né? Assim, não vingava ainda, né? E tive a oportunidade de jogar campo também.
fiz jogos de estreia do campo do Fábio, goleiro, jogos de estreia do campo do Reinaldo, É mesmo? do campo teve um jogo do Skank, aí eu fiz o jogo da estreia. Então, assim, participei de vários jogos, mas eram jogos assim, que juntavam as meninas e sempre me pediam, né? Flavinha, junta as meninas aí, vamos fazer um jogo de preliminar. Então, era sempre nesse sentido. E aí, com isso, o desejo pelo esporte estava muito evidente, mas não via que tinha possibilidades, né? Assim, não encontrava essa possibilidade. E comecei a fazer o curso de nutrição, que eu não tinha passado em medicina. Quando eu estava, já era tudo, né? Representante de turma, já participava da associação atlética, já estava participando de tudo. Quando eu estava no quarto período, eu resolvi trancar a faculdade e fui fazer cursinho para fazer medicina. E logo que eu passei no vestibular de medicina, o Dr. Newton Paiva, que era o reitor da Universidade da Newton, ele me ligou que ele estava assumindo o projeto do Mamoré. E ele queria que eu tocasse o projeto do Mamoré. E você iniciando na faculdade de medicina. Eu iniciando a faculdade de medicina, no quinto período da faculdade de nutrição, Nutrição. jogava bola no Atlético e ele queria que eu tocasse o projeto do Mamoré. E aí eu ia sexta-feira à noite no carro da Newton para Patos de Minas, viajava 6 horas, chegava lá e tocava o projeto da nutrição, junto com o Renê Santana, com o Ronaldo Luiz. E aí foi assim, uma puta experiência, assim. Então, em 2001 eu comecei a ter essa vivência. Então, dali não parei mais, né? E saí de lá, quando acabou o projeto, fui pro projeto do Reinaldo, que era ali em Nova Lima. Fiquei lá até terminar o projeto também. Aí, depois fazia só nutrição e medicina e jogava bola. Joguei futebol até 2008. E quando eu me formei em medicina, eu já tinha 2 anos que eu estava estagiando no Atlético. E com muito suor, porque eu pedi oportunidade, sempre escutava, né, que não tinha lugar para mulher, mas assim, não, eu não recrimino, assim, não existia Sim, mesmo. o futebol a gente tem que falar, ninguém pode passar pano, não. O futebol é muito machista. Eu fui gestor de departamento de futebol de base, de profissional, e a gente tem uma resistência, sim, de contratar mulheres, sim, por causa que o meio é muito machista e a gente sempre fica com medo de botar uma mulher lá e dar confusão. É. É isso, é a verdade. As pessoas falam, não, não, não. É isso sim, E aí, assim, infelizmente. exato, assim, e nesse cenário, assim, eu realmente não tinha oportunidades, né, assim, isso não existia. E aí, de tanto bater na porta, insistir, eu tinha rompido o ligamento cruzado, o Rodrigo me operou, e eu ficava insistindo com ele, coitado. Falava com ele umas 1000 vezes que eu queria um estágio, até que o doutor Juliano Santos, que era um dos médicos que ficava lá nas categorias da iniciação, precisava de um estagiário, e ele falou assim, Rodrigo, eu quero colocar a Flavinha, porque essa menina aqui, É agora. ela é muito resiliente, né? E aí ele me deu essa oportunidade, quando ele foi sair do Atlético, porque ele tinha aparecido uma oportunidade para ele lá em Vitória, ele me falou, quando que você forma? Eu falei, em dezembro. Ele falou assim, então eu vou ficar aqui até dezembro para você poder ser E contratada, senão depois, eles não vão te contratar. e depois de dezembro é contigo. Contigo. E aí foi assim que eu tive a oportunidade de entrar, então, como contratada. Fui contratada inicialmente pelo Atlético como médica e depois fui contratada como Da nutricionista. categoria de base. Era das categorias da iniciação e do feminino. Tá. E aí, depois disso, eu fiquei. E Passou você era 4 meses. médica e nutricionista também. Exato. Primeiro eles me contrataram como médica e souberam que eu era nutricionista também. E aí eu que montei Acumula, a cozinha. acumula. Aí fui até eu que fiz a estruturação da cozinha da base, dos clubes sociais. Fiz toda a parte, né? Desde a construção Lá na mesmo. Cidade do Galo? É, Onde é a Cidade do Galo é. hoje? Aquela cozinha ali embaixo, Exato. aquele refeitório ali embaixo. Então Que assim, eu fiz bacana. toda a consultoria ali daquela parte, né? E dos clubes sociais também. A parte de administração do serviço de alimentação mesmo, né? Então, assim, tudo isso, cardápio, essas coisas, faziam parte da minha rotina ali. E aí cuidava disso e logo na sequência, né? Contratada então como nutricionista também, acumulei as duas funções por quase 11 anos. E aí depois de lá, né? Com essas coisas políticas, acabei saindo. E aí veio a oportunidade de trabalhar no América. No América entrei como futebol feminino e na sequência já me contrataram e depois de contratada, né, já comecei a fazer treino do sub-20, depois do sub-20 já com 2 meses de clube já estava no profissional Isso, já no masculino. já no também. masculino, profissional Começou masculino. pelo feminino e já. Já fui e fiquei e participei de todas as questões, né, do profissional masculino desde 2000 e final de 18 e 19. E aí voltando. Desculpa, Luiz. E aí voltando um pouquinho aquilo que eu falei aqui, e com toda a sinceridade e abertura que a gente tem aqui.
eu sei que quando chega o pessoal olhava um pouco assim, não olhava. Como é que foi essa tua adaptação? Como é que foi ganhar esse respeito? Porque a gente também entende o seguinte, eu como gestor, depois que você tem uma mulher que passou por vários clubes, você já fica mais tranquilo. O problema é dar a primeira oportunidade, porque realmente é um ponto de interrogação que pode acontecer ali. Mas depois, com o currículo hoje que você tem, que não para por aí, você vai falar mais. Mas como é que foi esse início e hoje, como é que o pessoal te vê hoje? Eu acho que essa pergunta é muito legal, porque o meu primeiro treino no profissional, não avisaram para o Givanildo que eu ia fazer No o treino América. no América. Não avisaram para o Givanildo. Grande Ivanildo. É. Eu fiquei 2 horas no treino, sentada, duas cadeiras assim ao lado dele, e as 2 horas eu escutando ele falando mal de mulher, que mulher não devia trabalhar no futebol, e que não podia ter mulher, não podia ter mulher, que não sei o que. E aí, 2 horas. Ele não me perguntou quem eu era, não falou nada, e mesmo ninguém também me apresentou, Só, né? só. E eu só escutando. Depois que terminou o treino, ele pegou o telefone e ligou pro meu chefe, perguntando quem que eu era, quem é essa menina que tá aqui, né? E aí meu chefe foi, me referenciou, falou, não, essa menina é uma menina que já tem passagens pela seleção, já tá no mercado aí do futebol há muitos anos, é uma menina de confiança. E aí, a partir disso, ele me tratou igual princesa, sim. Primeiro o impacto foi muito negativo, mas eu acho que é isso, assim, às vezes é muito difícil a oportunidade, e essa oportunidade, ela também não é uma oportunidade tão legítima, sabe? Não é vamos falar assim, no mesmo patamar, Não é. né? Então, assim, é como se você estivesse o tempo inteiro ali, pisando em ovos, tudo que você faz é avaliado de uma outra forma. Então, isso é muito, às vezes, não só constrangedor, é desafiador mesmo, né? Porque você passa o tempo inteiro a ter vários olhares masculinos sobre as suas ações e sendo questionada ou sendo avaliada de O uma outra tempo forma, todo. né? E até de uma forma pejorativa, Sim, né? sim. E aí é desafiador? É. Mas a gente vai ganhando espaço, a gente vai mostrando como que é o nosso trabalho, né? Muitas vezes você tem um trabalho muito legal, as pessoas elogiam o seu trabalho bem legal, mas eles não te querem ali. Então, você vai passando por esses cenários. E aí você começa também a se posicionar assim, poxa, até onde eu quero também estar nesse ambiente, até onde eu não quero, o que que vai ser legal. E aí, por isso, assim, até por esse cenário, eu comecei a construir um pouco mais a gestão, sabe? E fui fazer uma formação em gestão para entender um pouco que eu precisava ter um pouco mais de voz, precisava ter um pouco mais de expertise nessa parte da gestão, para também ter mais oportunidades, né? E aí Perfeito. fazendo isso, assim, ao longo desse tempo. Mas nessa perspectiva, como que a senhora vê hoje o futebol feminino lá dos seus 3 anos, a evolução, o preconceito, toda aquela coisa de pai e mãe, futebol é para homem, né? Com certeza você deve ter escutado isso muitas vezes. O Brasil daqui 2 anos é sede de uma Copa do Mundo feminina, eu acho que isso pode também ganhar mais força. Como que você que esteve lá dentro, com a sua experiência, nos clubes que você passou, como que você vê essa evolução? Você acha que realmente evoluiu? É formiguinha, vai plantar para daqui 20 anos a gente está colhendo, porque a gente fala de coisa de 100 anos que não tem. Mas a gente quer colher em 2, 3 anos. Como que você vê hoje essa mudança desde a sua época lá de infância? Então, por exemplo, dá para citar um exemplo muito legal. Quando a gente teve o futebol feminino do Atlético, e logo que eu fui contratada, o Fabel era o diretor financeiro na época, a Adriana Branco, né, era a diretora executiva. Eles vão ser referência aqui, porque eles lembram, assim, com certeza, do quanto eu batia na porta deles para pedir tudo. Era desde um uniforme que fosse do tamanho das meninas, a pedir, e eu era só a médica, a pedir colchão, pedir roupa de cama, pedir um Você já era alojamento. uma gestora sem ter feito aí no curso de gestão, né? Exato. E aí, assim, tem fotos eu na cozinha preparando jantar para essas meninas, sabe? Porque elas não tinham uma alimentação e a gente estava indo disputar a Copa do Brasil. Imagina, Copa do Brasil sem alimentação, sem alojamento e eu tentando Quando isso? fazer. Isso era 2009, 2010, né? Então, o que eu lembro dessa parte? Eu lembro muito de meninas chegando para jogar, para treinar e ter hipoglicemia porque elas não tinham condição de ter uma alimentação, chegavam para treinar e passavam mal. Olha. E eu levava lanche. Eu trazia lanche e levava da minha casa. Então, isso aos pouquinhos, né? E aí eu fiquei insistindo muito com o Fabel. E aí ele fez um primeiro contrato ali. Até tem conversas no WhatsApp. Ele falando assim: como que você acha que deve ser a gestão do futebol feminino no Atlético? Como que você acha que deve ser a dinâmica de treinos? Onde que deve ser? Então, assim, a gente conversava sobre isso. Porque eu já tinha vivenciado isso como atleta também, né?
E aí, nessa parte, a gente chegou num consenso que precisava ter pelo menos uma bolsa atleta e precisava ter um plano de saúde. Porque o que era mais desafiador para mim era, por exemplo, uma menina ter uma lesão e eu não ter para onde levar, porque os médicos do masculino eram do masculino, Sim. não atendiam as meninas, Sim. sabe? E aí, assim, elas não tinham um plano de saúde, eu tinha que levar para UPA. Então, era muito desafiador essa parte. Mesmo que eu mobilizasse, que eu fizesse qualquer coisa, era muito constrangedor, assim, o cenário. E aí, foi fazendo algumas coisas para tentar trazer um cenário um pouquinho profissional ali. Então, eu digo que em 2009, 2010, vamos falar que até o contrato das meninas, acho que saiu em 2010 para 2011. Foi o primeiro bolsa que essas meninas receberam. E ali, a gente viu o início de uma valorização. Mas a gente já viu esse ano, por exemplo, um descenso, né? Então, ainda é uma coisa muito instável, sabe? E a gente Ainda quer... não, a verdade é que não está consolidada, não está estruturada ainda para ter um desenvolvimento, né? Exato. Às vezes você tem ali um gestor de um clube que tem uma mentalidade que eu quero apoiar, e aí ele consegue canalizar verba para apoiar, porque é uma questão de bandeira, de política, ou seja, o que for. Tem outros que chegam e não vêem importância muito naquilo, e aí tira o dinheiro e aí vira de novo uma coisa amadora, né? Não Exato. tem uma coisa contínua nisso tudo, né? E aí, como você fala assim, por exemplo, assim, a gente tem uma cobrança, com um olhar de cobrança do que a gente vê da perspectiva de oportunidades que o masculino tem. Sim. Mas se eu chego, por exemplo, para disputar uma Copa do Mundo com uma bota, né, de compressão, né? Para uma seleção com 24 atletas, uma bota de compressão para fazer o recovery. Se eu chego lá num clube, quem tem GPS? Como é que eu vou fazer treinamento, controle de carga, se eu não tenho? Como que essas meninas elas estão treinando e qual que é a carga que elas estão? A gente faz só por percepção de esforço. E aí o pessoal vê o jogo feminino e fala, não é igual, ou se exige muito de uma entrega na hora que liga a televisão para ver, mas não entende todo o que está por trás, que não dá a estrutura para o desenvolvimento daquilo, né? Exato. Eu tenho imagens de 2010, se não me engano, também, que eu fui lá no Chiari, bati na porta do Chiari e falei, Chiari, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um teste físico nessas meninas. Nós fizemos teste físico nas meninas do Atlético em 2010. Pergunta que clube que tinha isso, sabe? E aí a gente fez a avaliação física, fizemos racha, fizemos ioiô teste, fizemos todas as avaliações, a avaliação também da parte da nutrição e tal, fizemos todas as avaliações dessas meninas, Tamires estava lá. A Tatá, eu mando para ela os dados dela, ela fala, não mostra isso para ninguém, tipo assim, que era outro cenário, né? Sim. Então, assim, o nível de desenvolvimento, obviamente que, por exemplo, minha mãe não deixou eu ir para São Paulo para jogar, porque eu tinha que estudar, né? Ela sabia Sim. que isso não ia me dar uma perspectiva de futuro. Mas as meninas que foram para São Paulo são hoje as meninas que continuam jogando. São meninas da minha Entendi. época, né? Então, a Tamires é uma, a Raquelzinha é outra, a Luciana é outra. Então, a gente vê várias meninas que estavam ali naquela equipe do Atlético que hoje estão ainda no cenário, né? Eu sou um pouquinho mais velha do que elas, mas hoje elas ainda estão no cenário porque elas foram para fora de Belo Horizonte. Então, também isso, para mim, enquanto médica, enquanto nutricionista, o campo de trabalho, as oportunidades eram diferentes, né? Assim, as questões que eu podia trazer para esse cenário eram diferentes. Aí você pega, por exemplo, vamos dar disputou agora a Série A aí do Brasileiro Feminino, o Avaí Kinderman. Ele teve que fazer uma parceria com o Kinderman para poder ter um time. E a lei obriga hoje. Explica, porque A a lei CBF obriga todo time profissional a ter um. um E a gente time estava conversando feminino. nos bastidores sobre o psicólogo ser obrigação na base para ganhar o selo de clube formador, né? E a base também poderia ser uma exigência da CBF ter uma base feminina. Você vê base de time grande no Brasil, não tem feminina. Porque você exigir que tenha um time profissional, não, na minha opinião, é errado. A partir do momento que você não exige que tenha base, porque o que faz você Fomenta, chegar num né? profissional? O que forma para você chegar no profissional? É a base. Então, de repente, seria mais importante a CBF exigir a formação, ou seja, As meninas, né? pode fazer aquele esquema, né? Que inclusive a gente faz hoje nas academias de futebol do Galo, até os 13 anos a menina treina junto com os meninos. Não, a gente não vê problema em relação a isso, já foi estudado, já foi falado, então você pode ter ali. Mas a partir dos 13, você ter a formação feminina separada como obrigação. Os clubes teriam que ter isso na base, porque aí sim, você não precisa se preocupar com um profissional, porque vai surgir naturalmente. Hoje, se você não tem a base,
Onde que essas meninas se desenvolvem? E a Inclusive, gente- eu fui coordenadora desse primeiro campeonato de base que teve, né? Eu fui coordenadora pela CBF, do primeiro campeonato de base que teve feminino, e a obrigatoriedade inicialmente era da base, né? Então, você tinha que ter uma equipe da base. E aí, assim, grande parte dos clubes, até como eu entrei para a CBF, foi por uma obrigatoriedade, que a FIFA trouxe a obrigatoriedade que teria que ter uma pessoa da comissão técnica e uma pessoa da comissão da saúde, tinha que ser uma mulher. Então, tudo isso vem de uma obrigatoriedade, uma obrigatoriedade. Então, ainda não existiu esse entendimento de que, cara, que legal, Vamos vamos desenvolver, né? desenvolver, né? porque hoje, cada vez mais, a gente tem relatos lá na Academia do Galo que tem muitas meninas sendo inseridas nas turmas. Cresceu muito o As futebol meninas têm feminino. procurado demais as academias de Aí futebol você para vê assim, vou levar para qual time? Não tem sub-13 nos times. Não tem. Não é Exato. só no Atlético, não. É no Vitória, é no Flamengo. Eu lembro que o Flamengo ele fazia parceria com a Marinha. Ele usava as atletas da Marinha o Botafogo também fez uma para poder época. jogar Tinha os um- campeonatos. E você tem hoje um dos melhores CTs do mundo, é o do Flamengo. Você tem hoje os CTs de grande clube que as meninas não têm acesso a ele. Tem que treinar em local separado. Então, assim, eu sou consultora também de um clube, né? Que a gente vai falar assim como um clube, mas ainda não é um clube, que é o Em Busca de uma Estrela, né? Que é um clube, é uma instituição que ela é focada no futebol feminino e pega essas meninas das categorias da iniciação lá. A gente já tem sub-9, sub-10, sub-11. E a ideia é fomentar essas meninas no sentido de dar um suporte para que elas sejam melhores tecnicamente para fazer os testes para os clubes. Então, é bem na formação. Mas a gente vê tudo isso acontecendo em São Paulo, né? A gente vê todo esse movimento, desde como era lá atrás também, né? Todo o movimento ele vem vem na região de São Paulo. O resto do país fica muito precário, né? E grandes estruturas, como vocês citaram, né? Do próprio Flamengo, grande estrutura que a gente tem, né? No Fluminense, que a gente tem no Atlético, no Cruzeiro, e a gente não consegue ainda ter isso, né? De uma forma legal, legível mesmo, assim, Sim. né, para as meninas. Tá em evolução. Doutor, uma pergunta que eu acho que a gente tá aqui para esclarecer e para explicar como é que é o dia a dia, como funciona, e muita gente deve estar se fazendo aí, é como é que é o dia a dia de uma doutora no futebol profissional, no vestiário, tem hora para entrar, tem hora para sair ou não, tem que... Porque vestiário é um lugar onde se toma banho, troca de roupa, e tem esse dia a dia, né? Como é que é isso? Até porque, com certeza, as pessoas estão se perguntando isso. Como é que funciona isso? Isso também, assim, vamos supor que para eu poder fazer a primeira viagem no profissional, tive que pedir autorização para todo mundo, né? E aí vem a questão, quarto, tem que dividir o quarto, tem que ter mais uma mulher para ir, porque senão vai ficar um quarto sozinho dessa mulher. Então, assim, eram coisas que a gente não planejava antigamente e que hoje precisa ser planejado. Ok, vai uma mulher, ela vai ficar num quarto sozinha. Tudo bem, né? Então, sim, precisa ser planejado. Quando você chega nos estádios, em geral, tem um vestiário, né? A grande maioria. Tem um vestiário que é para comissão técnica e um vestiário, óbvio que não são todos, né? Série A e Série B é diferente, sim, né? sim. Meu primeiro jogo foi lá em Barueri, então, assim, era diferente. Quando não tem esse tipo de separação, ou quando, por exemplo, a comissão técnica está trocando de roupa, eu tô do lado de fora, aguardo. Quando os atletas estão trocando de roupa, eu tô do lado de fora, aguardando. Isso não tem o menor problema. Do mesmo jeito que acontece no feminino. No feminino tem vários homens na comissão técnica. Que é importante fazer esse lado também, porque são homens que estão lá, e aí, como é que funciona? Exato. Então, Eu ia assim, trazer o exemplo do Bernardinho, ele conta uma história, depois eu conto. então, aí a gente vai dosando isso, né? A gente não precisa estar ali vendo as pessoas trocarem de roupa. A gente vai interferir, por exemplo, a hora que precisa fazer uma medicação. Então, assim, é tudo muito tranquilo e é muito transparente para os atletas, sabe? Eles levam isso assim. Eu nunca tive problema, graças a Deus, com nenhum atleta. É tudo muito natural para eles, é profissional que tá ali. Sim. Lembro até que no Morumbi mesmo, né? Eles estavam lá trocando de roupa. Eu fiquei numa cadeirinha sentada do lado de fora enquanto eles trocavam de roupa. E aí, tudo bem, né? Pode ser em qualquer estágio que isso vai acontecer, sejam para homens ou para as mulheres. O Bernardinho conta uma história de um jogo de vôlei, ele era o técnico da seleção feminina, né? E tem essa coisa, da mesma maneira que tem a mulher inserida no masculino, no ambiente masculino, tem um homem que está inserido no ambiente feminino, que é o vôlei feminino, por exemplo. E aí tem essa coisa de esperar, trocar de roupa e tudo. Aí teve um jogo que elas perderam e que
elas já sabiam que o Bernardinho vinha dar uma lenha nelas e elas foram, um olhou pra cada uma, elas se entenderam e elas foram direto pro vestiário e fecharam a porta. Quando o Bernardinho meteu a mão, ele, tamo trocando de roupa. Tipo assim, esfria a tua cabeça aí, vamos fingir que a gente tá trocando de roupa. Aí no final tu fala, ele conta isso, ele fala, cara, elas eram tão inteligentes na época, o nível que elas já sentiram e já, pum, passaram a mão na Pensaram rápido. Exato. É isso, né, gente? É natural. Isso é uma coisa muito natural. Então, assim, acho que isso não deve ser nada que impacte, sabe? Tem que ter o profissionalismo, tanto homens quanto mulheres. Mas é bom esclarecer isso, porque o Exato. grande público, o pessoal. Eu sei porque eu trabalhei sempre no ambiente masculino, mas tive membros da comissão técnica feminina, a gente sabia como lidar, principalmente na base também, que você tem a Sim. nutricionista, tem a psicóloga, que tá no ambiente de um menino, né, sub-20, homem, sub-17, tudo, né, praticamente Isso. formado já. Até o Denis, né? O Denis foi coordenador lá da base, e aí o Denis, em determinado momento, ele me chamou para falar, né, das meninas, das estagiárias. Ele falou assim: ó, dá um toque quando os meninos estiverem trocando de roupa, Sim. não fica próximo à porta do vestiário, porque às vezes, assim, sem maldade, né? Às vezes Aí- abre uma porta para um entrar, outro sair, aí dá uma olhada, aí já Exato. vira. E até os próprios meninos, né, nessa fase aí da puberdade, Sim. ficam querendo aparecer, se Sim. mostrar para as meninas. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, porque às vezes é muito natural pra gente, a gente também não tá preocupado com isso, não tá preocupado com essa questão desses valores, né, de homem ou mulher, a gente tá como profissional, mas a gente tem que ter, sim, esses cuidados, de menos exposição possível, mas também a gente não pode ser limitado na nossa profissão, no nosso exercício, sabe? A gente tem que ser considerado enquanto, ok, não tem problema ser mulher, não tem problema. Pode ter um relacionamento, não pode ter um relacionamento com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. O fato é, a gente tem que saber respeitar os ambientes que a gente trabalha, a gente tem que saber que a gente é profissional e que a gente está ali para executar esse trabalho, né? É o que a gente orienta os nossos licenciados, como a gente lida muito com formação e às vezes tem garoto que joga bem, que joga mal, o importante ali não é isso, é a formação realmente. A gente para a partir dos 13 separar, porque entra você falou, na puberdade. Né? Num ambiente profissional, não que eles sejam profissionais, mas na base eles são profissionais já, porque eles têm assistência social, eles têm pedagogo, eles têm psicólogo, então eles têm muitas orientações aí no dia a dia. Nas nossas academias, nem tanto. Vai mais do pai e da mãe no dia a dia em casa e na rua que eles aprendem. Quando você, 14, 15 anos, coloca menina com menino, na fase que eles estão. E tem a questão da força também, né? Que aí você começa também a ter uma disparidade de força masculina com feminino, que aí você tem também a questão do choque, né? Do menino soltar um braço, que aí começa, que até 13 anos você não tem aquela maldade, né? De fazer um movimento de braço no peito, na cara, e às vezes você não sabe que é uma menina que tá vendo, tu vira a mão, aí começa aquela coisa, né? Além desse ponto do Luiz, é importante a separação, e por isso que a gente coloca na academia, que às vezes uma falta de um menino em um menino, força com força, é diferente de uma menina, né? Eu acho que tem a responsabilidade também social do clube e a responsabilidade jurídica também, né? Porque assim, quando a gente está colocando e duas crianças se envolvem, Sim, né? é outra história também. É outra história, porque você está sendo responsável por aqueles meninos ali na instituição. Então, assim, a gente já teve situações dessas. A gente treinava lá no SESC, treinava feminino e treinava meninos da base. E aí, um casal lá, né, se uniu e tal, e isso aí foi motivo de. Tem que chamar, tem que conversar, tem que colocar assistente social, tem que colocar psicólogo. Então, assim, isso acontece, é natural do ser humano, né, acontecer. Só que você tem que estar sempre bem resguardado, sempre pontuar, né, o que pode, o que não pode, aqui não é lugar para isso, né, e aí a gente vai seguir, e aí também a orientação Do dos portão pra pais. fora é outra história, É outra mas história, e também falar para os pais, né, e orientar para os pais, falar, olha, tá acontecendo isso, a gente já advertiu, agora cabe a vocês também tomarem as providências e tal. Porque isso é natural, gente. Não tem jeito da gente proibir a convivência, não tem jeito da gente proibir que as pessoas se relacionem, que as pessoas se gostem, né? Isso é natural. Agora, o que a gente precisa é saber o que é ambiente de trabalho e o que é ambiente fora do trabalho, né? E aí respeitar o que cada um decidir, né, nesse cenário. E todos os temas que a gente traz aqui, como que o responsável está envolvido, né? Sempre, Como ele é não peça tem fundamental nesse. E aí, entrando nessa. Vamos falar um pouco dessa experiência da nutrição, que isso pra mim mexe muito comigo, porque quando a gente chegou em alguns clubes, a gente chega no clube e não tem estrutura de alimentação para base, né?
E eu lembro quando a gente chegou em 2009 no Botafogo, a gente não tinha verba para... Não é suplemento alimentar não, tá? A gente não tinha verba para alimentar os atletas da base. Seja um lanche antes, um lanche depois, almoço esquece. A gente pegava, assistente social indicava os mais necessitados, vamos dizer assim, a gente botava para almoçar num restaurante que tinha em frente lá em Marechal. Mas aí a gente começou, e aí eu fui na direção e falei, olha só, não tem dinheiro? Não, não tem. Então se eu criar o dinheiro, é meu, vai carimbar e é meu? Não, se tu criar o dinheiro é teu. Então a gente pegou duas fontes de receita que a gente tinha lá em Marechal, que a gente deu uma melhorada, que era a escolinha, que era paga, né? Que hoje são as academias. Eu falei, essa verba vai ficar aqui, não vai mais para lá. E a gente criou a peneira paga, né? Que é a famosa peneira, que a gente chamava de processo de seleção de jogador. Que achavam um absurdo cobrar, mas eu falei, cara, eu preciso cobrar isso aqui, que isso aqui vai dar o dinheiro para eu alimentar os atletas. Cara, a gente fez uma receita no primeiro ano, das duas, média. A gente tem esses dados e tudo, mas em torno de R$ 180 mil no ano. Com esse dinheiro, eu consegui dar lanche antes e depois do treino para todas as categorias. Mirim, infantil e juvenil. Os juniores treinava no Caio Martins e já tinha uma estrutura um pouquinho melhor. E você vê a diferença de desenvolvimento dos atletas. Tô falando de alto rendimento do Botafogo. Na época, hoje a estrutura está muito melhor, enfim, mas na época era isso. Do desenvolvimento porque se alimentou antes e depois do treino. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando eu conheci o Luiz estava sendo, ele era professor de uma das escolas de futebol lá em Juiz de Fora, e o Luiz batia muito, né, Luiz? Você brigava muito com essa questão de se alimentar, fruta, come alguma... Aí você fazia o desafio deles tirarem foto, filmarem comendo uma fruta pra botar no Tinha grupo. criança que tomava suco de laranja. Com cara feia, que comia uma maçã. Às vezes nem provou. Você vê, tem relato de um garoto que ele falava que ele vomitava se comesse feijão. Eu como feijão. Era o hábito de colocar, né? Porque queria hambúrguer, queria Coca-Cola, queria essas coisas. Então eu criava, né, métodos de tentar inserir no dia a dia deles essa alimentação um pouco mais saudável. A importância da alimentação para o desenvolvimento esportivo, quer dizer, desenvolvimento físico de um atleta. E assim, é interessante, né? Porque desde o início, né, essas duas formações, elas me ajudaram muito ao longo da carreira. E fica aqui uma dica, né? Que é assim, hoje os trabalhos científicos, eles falam principalmente para a fase de recuperação, de nutrição e sono. Então, a gente já começa pelas pesquisas científicas que mostram isso. Se você não tem energia, se você não tem uma qualidade da sua alimentação, você vai usar de alguma forma do seu corpo, da sua proteína muscular, para dar essa energia. Você vai se desgastar. Você vai se desgastar, você vai aumentar o risco de lesão, você não vai conseguir ter o mesmo aproveitamento, você vai entrar lá numa fadiga mais precoce. Então, tudo isso interfere. A longo prazo isso encurta a tua carreira. Encurta a carreira. Então, assim, quando você vê que um atleta está desnutrido, ele, obviamente que ele tem um risco muito aumentado de lesão em relação a um atleta que está bem nutrido. Você vê que um atleta ele não consegue, por exemplo, manter um sprint no final da partida porque ele não teve uma boa ingesta alimentar e não tem a sua reserva ali do glicogênio muscular, que foi utilizada precocemente, ou nem tinha essa reserva do glicogênio muscular. Então, assim, toda a parte, né, da dinâmica do que a nutrição faz para esse indivíduo é que vai corresponder ao rendimento dele, a performance dele. Lá em 2001, a gente fez no Mamoré, né, na época do Mamoré lá, a gente fez uma cartilha, e nessa cartilha fala, assim, que os suplementos, né, eles são potes de ilusão, que a gente não adianta a gente prometer resultados porque está tomando suplemento, que não é isso, que a alimentação por si, ela dá o que você precisa desde que você tenha uma boa alimentação. E que naqueles casos em que a gente precisa de mais, né, nutrientes, que a gente precisa, por exemplo, de um valor proteico maior, que a gente precisa de deixar o organismo mais preparado, a gente vai sim dispor desses suplementos. Mas que o básico é uma alimentação bem feita. E uma alimentação bem feita vem do arroz, do feijão, da carne. Então, assim, é proteína, vitaminas, minerais, né? E aí, doutora, eu vou entrar numa outra questão. A gente pode até brigar aqui. Entre três coisas que ela falou ali, rapidinho, que eu sempre escutei na minha época de atleta. É a alimentação, o repouso, o sono e o treinamento propriamente dito. Exato. São três coisas essenciais. E você nunca fez os três direitos. Eu só treinava. Eu comia mal e dormia mal. Mas, assim, eu ficava doido, louco, enfurecido, eu como gestor de base, que não tem
Eu sou nervoso? Eu fico enfurecido à toa? Ah, que bom saber. Sempre trazer uma mulher aqui. Você tá... Eu falo o seguinte. Aí chegava o pessoal para ser nutricionista da base. Aí vinha com cardápio. Aí vinha queijo Minas com peito de peru. Eu dava vontade de pegar aquilo, mas enfiar a goela abaixo. Falar, eu vou arrumar queijo Minas e peito de peru para 130 atletas. É. Aonde, meu filho? Exato. Aí eu falo, bota. Ah, não, então. Não, bota pão com margarina. Margarina é horroroso. Não, pra saúde, né? Eu falo, não, mas eles têm que comer. Eu tenho que dar algo que eles possam comer. É isso, não é? Porque quando não tem, é melhor não dar nada? Não. É lá, voltando também com a minha história, né? Voltando à história aqui, quando eu morei em 2001, o alojamento deles ficava debaixo da arquibancada e a cozinha era debaixo da arquibancada. Então, como eu disse, eu saía daqui na sexta-feira à noite, chegava lá, conversava, né, com a cozinheira, preparava, fazia o cardápio da semana e era arroz, feijão, carne e salada e coisas básicas que a gente preparava. Não adiantava eu querer preparar muita coisa. Mas quando eu chegava lá no final de semana seguinte e perguntava, e aí, deu certo? Ah, nós falaram que não tinha dinheiro para comprar salada, isso é aquela época, né? Não tinha dinheiro para comprar salada e tal. Aí ganhava o jogo, era pizza com refrigerante. Então, assim, então tem os dois lados, né? Tem um gestor que não entende, às vezes, né, o que é que a nutrição está propondo, e tem esse lado. O nutricionista que não entende a realidade do clube. Então, é muito necessário que tenha um bom alinhamento. Por quê? Porque se eu sou um clube que eu tô custando para conseguir dar o arroz com feijão, não adianta eu querer dar o peito de peru, que eu não vou dar. Né? Então eu tenho que entender Mas o que a gente eu não vou dar Coca-Cola e refrigerante se eu não tô dando a salada do concordo perfeitamente. Exatamente. Então, assim, tem uma coisa que a gente trabalha, né, na nutrição, que é a administração de serviço de alimentação, que é a gente fazer o custo per capita da alimentação. Então, isso é algo que dá pra gente poder conversar com o gestor. Falar, então, vamos lá. Qual que é o custo per capita que eu tenho por atleta por refeição? Então, para lanche eu vou ter R$1. Para almoço eu vou ter R$3. Então, em cima disso... Eu vou dar um jeito e vou botar... dar um jeito e vou colocar meu cardápio. Eu não vou deixar de... Exato. E aí eu vou pensar nas minhas fontes principais, que é o carboidrato, a proteína, né? Eu tenho que ter a gordura também, mas eu tenho que ter as vitaminas e os minerais. E aí, como eu vou julgar isso? Né? Então, por exemplo, um suco de laranja, uma laranjada é diferente do suco de laranja. O suco de laranja, ele me gasta muita laranja. Então, de repente, eu não vou conseguir dar esse suco de laranja, mas eu vou dar um suco de limão. Que eu vou ter a fonte de vitamina C com custo menor. Né? Que assim, o que eu faço da limonada é diferente. Então, eu gasto lá para um copo 3 laranjas, para cada copo de 250 ml, o limão eu vou fazer com um limão vários copos. Então, eu tenho que saber administrar isso. A vitamina né? mesmo. Devia ter contratado na época do Botafogo, né? Tá vendo? Mas Então, é exatamente isso. E eu falo, gente, vocês que estão acompanhando, nutricionistas que estão acompanhando, e eu falo isso para qualquer profissão, para o gestor também que hoje faz faculdade de gestão, para o médico, para o treinador que faz faculdade de educação física, faz curso da CBF. Gente, não eu brinco, nada contra a religião nem nada, mas não fica andando com a Bíblia só debaixo do braço. Cara, adapta o teu conhecimento à realidade que aquilo ali existe. Entendeu? Porque não é o que a gente aprende na faculdade, muitas vezes a gente vai ter que adaptar. Muita não. 100% a gente vai ter que adaptar. Porque o ambiente não permite com que o perfeito seja aplicado naquele, né? Exato. E aí eu acho que vale muito assim para todas as áreas, né? O que a gente normalmente, o que a gente fala, né, de ex-jogador, qual que é a vantagem do ex-jogador? Ah, precisa ser ex-jogador para ser um treinador, para ser um bom treinador? Não é que precisa, mas a gente tem essa expertise, né? Então, assim, o fato de eu ter ficado vivenciando o campo de futebol, vivenciando aquele cenário, te dá algo que você não aprende na faculdade. Exatamente. E aí você vê a luta, né? Então, como eu digo, por exemplo, as oportunidades, as vivências que eu tive numa geração aí de década de 90, de 2000, não é a mesma geração de quem está na década de 2000, de tá em 2020, né? Então, aquilo que nós vivenciamos ali, as experiências que nós vivenciamos, a gente teve mesmo que lutar para ter um colchão, lutar para ter uma roupa de cama, para ter uma doação de alguma coisa, né? Como você disse, você fez, o dinheiro aqui é meu, então eu vou poder administrar eu como gestor podia falar, não tem dinheiro, não vou dar. Você tem que criar, você tem que se adaptar, você tem que buscar recursos. Você ia lá e batia, gente, pelo amor de Deus, me dá uniforme, me dá... Porque senão... eu também tenho outra passagem no Botafogo maravilhosa com o saudoso
presidente Maurício Assunção, que eu vim da Espanha para trabalhar no Botafogo. Eu tava com 15 dias trabalhando lá em Marechal Hermes, com todas essas dificuldades, com tudo. E eu ligava para ele todos os dias para reclamar no final do dia. Que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem... E o São Paulo sempre foi uma referência de divisão de base, né? O CT de Cotia, meu irmão, aquilo lá eu tive lá há um ano atrás com o Biasotto lá, que é o gerente lá da base. O Biasotto rodou tudo comigo lá, me mostrou. Eu fiquei assim, encantado. Eu não conhecia, já tinha ido lá jogar e sair, mas não tinha visitado tudo aquilo lá, mas, pelo amor de Deus, né? E aí o Maurício virou pra mim e falou: Cid, faz um favor pra mim. Faz teu currículo e manda pro São Paulo. Vai trabalhar lá na base do São Paulo, que lá, tudo que tu tá me falando, eu tenho certeza que não tem problema nenhum lá. Agora, se tu tá aí no Botafogo, é pra resolver os problemas que tem aí. Se vira, dá teu jeito. Exato. Aí eu nunca mais liguei pra ele pra reclamar de nada e fui arrumar solução pros problemas que a gente tinha, porque é como a gente tem que trabalhar, né? A gente fantasia muito. E quem não tá no meio, tá do lado de fora, acha que é tudo muito fácil. Parece que jorra dinheiro, que todo mundo come tudo bom e do melhor, né? Que dorme nos melhores lugares. Doutor, eu cresci com duas situações em dois clubes. Um eu vivenciei na base e outro no profissional. Na base eu entendo um pouco que era por causa de condições financeiras mesmo, por mais que seja um clube até de Série A. E o outro não era um clube de Série C, que até então naquela época não tinha Série D. O clube é o Ceilândia de Brasília. No Ceilândia, no profissional, a gente jogou sábado, Série C, treinamos domingo e folgamos na segunda. Porque eles falam que 48 horas depois que bate o cansaço. Procede? Sim, e aí normalmente esse treino seu de domingo era um treino que era tipo assim, uma recuperação ativa. Isso, na né? academia, foi na academia. O Lucas Itaberaba, né, que foi da equipe do Mancini aí, ele faz muito isso, assim, às vezes você chega de viagem, né, você vem aí naquela rotina, jogo de noite, sai, pega um voo, chega de manhã, e ele colocava para fazer uma atividade que a gente chamava disso, de uma recuperação ativa. Quando você faz a recuperação ativa, é como se você estivesse estimulando para que as toxinas, né, a circulação aumenta, as toxinas, então, elas são eliminadas mais precocemente. E aí você tem uma fadiga menor depois, você vai ter vamos falar assim, você vai ter essa recuperação melhor. Tá. E o segundo foi na base, eu acredito, tomara que o pessoal escute e eles vão dar risada lá. A gente comeu muito pão dormido. Sim. E na época, os nossos nutricionistas, que eram os dois estagiários, não era nem formado, eles alegavam, falavam que pão dormido era bom. A gente imagina que era assim, tinha uma parceria com a padaria, com o mercado, sobrou, joga lá para os meninos da base, time de Série A. Sim. Procede ou não? Assim, o pão dormido, assim, na verdade, faz muito sentido, assim, eu não consigo entender esse Era sentido, psicologia. né? Era psicologia Eles eram nutricionista financeira. e psicólogo, Era né? psicologia financeira, né? Então, falou, assim... gente, eu guardei o pão de ontem fresquinho para dar hoje, dormido, que é melhor do que hoje para vocês acreditarem. Hoje um deles é meu amigo pessoal, Moisés Feitosa, lá de Salvador. Ele trabalha com grandes atletas, tanto do futebol como boxe, enfim. Faz triatlo. E na época ele alegava pra gente. A gente zoou, ele pão bom de perigo. Não, era bom pra saúde. Melhor pra saúde mesmo ter um pão dormido que não ter o pão, né? Aí vem naquilo que eu falei, a melhor, ele sabia. Voltando um pouquinho trazendo a nutrição para a escola de esporte, tem muita escola de esporte, e hoje em dia isso é muito latente, a gente acompanha isso no nosso trabalho, que eles querem dar um nível de competição para os meninos, né? E é bom que todo mundo esteja assistindo, porque acham que a competição é só competir. Aí a gente fala aqui o tempo todo de se preparar para competir. E se preparar para uma competição, porque a base agora, não, as escolas agora tem que participar de campeonato, tem que disputar campeonato, senão vou perder aluno. Beleza, legal. Então você quer virar um mini clube, né? Um mini show bacana. Aí só quer competir, mas não se preocupa com a preparação. A gente já sabe que você treinar 2, 3 vezes por semana, que é o máximo que esses meninos treinam para competir no final de semana, já sai em desvantagem quem treina todo dia. E ainda mais quando você não se alimenta corretamente, né? Então a gente vê muitas escolas de esporte que o menino tá ali, treina, sai dali, vai pra cantina lá da escola, pega aquela coxinha gordurosa, aquele suco, batata frita e tudo mais. Não sei,
Para quem essas escolas que querem dar esse alto rendimento, vamos dizer assim, de competição, eles também não tinham que se preocupar um pouco com essa parte de alimentação dos meninos, pós-treino principalmente? Sim, eu acho que até tinha que ter uma dinâmica até diferente, né, dessas parcerias, né, tentar essas parcerias de lanches pós-treino, né, que aí você consegue oferecer e incutir mais, né, na criança, vendo os parceiros comendo a mesma coisa, você começa a fazer uma parte educativa ali, porque o que o menino tem é a praticidade dos pais também, né, então assim, pro pai. Eu vejo pela minha vida, né? Assim, eu queria muito que meus meninos jogassem. Meu pai é treinador de goleiros do Atlético, então assim, eu queria muito que eles fossem mais ativos no futebol. Então, mas, poxa, minha rotina é extremamente difícil da gente colocar eles num cenário desse. E aí, se o pai também tá nessa rotina de dificuldade, o que tem ali na lanchonete? Ali na lanchonete não é ofertado o que vende, e o que vende é isso, né? Então, eu acho que teria que ter uma educação diferenciada, né? Já ter essa cultura de que vamos conseguir os patrocinadores para oferecer o lanche pós-treino. Essa é uma ideia. Se for possível, né? Agora, se não for, fomentar mesmo, com lives, Orientação, né? com palestras, né? Orientação. E é o básico, gente. Quando eu comecei na seleção brasileira em 2015, a primeira convocação, as meninas, elas ganhavam cerca de 2 quilos por convocação. Você imagina o que é ganhar 2 quilos numa convocação? E por quê? Porque elas não tinham, na casa delas, as coisas que eram ofertadas ali. Então, quando elas viam, elas queriam comer tudo. E não tem problema comer tudo. Mas tem que comer em quantidade que seja adequada. Então, eu tive que fazer um trabalho de educação, assim, muito intenso, e por isso até que, assim, acho que gerou muito essa coisa, né, que a Flavinha, é bom a Flavinha ir, porque a Flavinha vai até pra cozinha lá pra poder ensinar como é que prepara os pratos. Então, assim, isso foi uma coisa de a gente ir trabalhando, convocação a convocação. Foi você, eu não sei, teve uma história que, na CBF, pelo menos, o conhecimento que eu tenho, fica o buffet lá, você vai se servindo, você serve quantas vezes quiser, como é a maioria dos clubes e tudo mais. Que aí tirou o buffet e veio o prato pronto Eu fazia... para essa questão de não botar tanta coisa. Eu fazia com as meninas, assim, eu colocava as meninas, ficava vigiando, né, a preparação delas, os pratos. E aí eu chegava assim, não, esse aqui você não vai poder comer hoje. Não, esse aqui você vai comer. Então, assim, eu ia orientando e fazendo isso. E conseguia, inclusive, quando eu comecei na seleção em 2015, a gente tinha um sul-americano em março do ano seguinte. E aí eu consegui fazer com que essas meninas chegassem no percentual, elas tinham menina com 22% de gordura. Eu consegui chegar com assim, a menina que tinha o maior percentual era 15, né? E que era alto, mas assim, para aquele cenário que a gente estava de 22 para 15 foi muito, né? Mas eu sempre fiz essa coisa de cuidar bem da alimentação. E uma outra coisa que a gente não fala aqui é sobre as viagens, né? E nas viagens é uma outra questão, por exemplo, meu primeiro sul-americano foi na Venezuela, no máximo, eu grávida, 6 meses, e no máximo do problema da Venezuela, assim, de gestão financeira. Então, quando a gente chegou para comer, tinha sido enviado, né, na época lá pela nutricionista, tinha sido enviado o cardápio. Ok, a maioria faz isso, manda o cardápio pro hotel. E o hotel resolve. Só que não manda a ficha técnica. O que é a ficha técnica? É como você prepara aquela refeição. Então, o primeiro dia que a gente foi comer, primeiro, tinha restrição da carne. Eles não colocaram carne à vontade para todo mundo. Por quê? Porque eles não tinham carne para comer. Então, eles colocaram um pedacinho para cada. Para cada um. E aí, eu já fiquei assim, o feijão era meio doce, o arroz empapado. Por quê? Porque eles não sabiam como que cozinhava o feijão e tal. No segundo dia, a comida também estava péssima. Então, assim, ninguém estava comendo. E aí eu lembro disso, acho que está até no meu livro também uma foto disso, que o treinador falou assim, Flavinha, pelo amor de Deus, entra na cozinha. Eu fui ensinar eles a fazer feijão, fui ensinar eles a fazer arroz, fui ensinar a fazer uma lasanha. Então, assim, que eram as preparações que a gente tinha no cardápio e que a gente queria o sabor nosso brasileiro para elas poderem comer. E aí a gente, graças a Deus, foi muito bem na competição, não tivemos mais problema com a alimentação. E outra coisa também que é a questão da higienização dos alimentos. E muitas vezes em casa, né, os meninos às vezes não aprendem essa questão da higienização. A gente só fala assim, vai lavar a mão, menino. Mas aí o menino vai lá e pega, né, um alimento e come de qualquer jeito. E aí começa a ter as gastroenterites. Então a gente também tem que ter esses cuidados de como a gente armazena,
de quanto tempo essa comida vai ficar exposta, o pão guardado lá, né? Quantos dias, ele tem sinal de mofo, não tem sinal de mofo, eu vou só tirar a casquinha do mofo? Não, peraí, né? Então, assim, quais os cuidados que a gente tem? E lembrar que quando a gente faz as atividades físicas também, a gente está sujeito, pela aquela questão de uma sobrecarga, da imunidade ali, a gente fala que dá uma baixada na imunidade, mas a gente tem que ter esses cuidados para não desenvolver uma gastroenterite. E coletiva, né? Você falou dessa. Aí entra isso, você falou dessa viagem para Venezuela. A gente foi com o Sub-23 do Botafogo para a Índia. A gente ficou em Calcutá, né? Da famosa Madre Teresa de Calcutá. Ela ficou tão famosa por Calcutá ser uma das cidades mais pobres da Índia. E ela tentando tirar aquela cidade da pobreza, e realmente é uma pobreza extrema. Cara, o que a gente sofreu lá em 15 dias lá de hotel top. Cara, teve uma hora que os meninos só comiam ovo. Mexido? Não, você bate o ovo, como é que é? Omelete? Omelete, omelete. Os meninos só comiam omelete, porque assim, primeiro que a comida era altamente apimentada. Segundo que o que não era apimentado era horroroso. Então assim, cara, a gente teve uma dificuldade, e o Neto, fisioterapeuta, na época viajou com a gente, e ele já sabendo que eu sou uma pessoa calma, tranquila, diferentemente de você, o Neto, no segundo dia, eu já tava incomodado, ele me segurou e falou assim, Cícero, só vou te pedir um favor. Foi o quê? Só não entra na cozinha. Eu falei, por quê? Eu falei, Cícero, por favor, só não entra na cozinha. E depois o Neto me falou que a cozinha era uma coisa, assim, insalubre, assim, era uma coisa absurda, absurda. Eu tive na Índia, né, com a seleção, né, na Copa do Mundo, e aí nessa seleção a gente levou, né, o chefe de cozinha, a gente fizemos uma orientação antes da viagem, dos cuidados, a gente lá, até para escovar dente a gente usava a água engarrafada e tal, e a gente foi mudando, né, então assim, um dia tava em Mumbai, outro dia tava em Bhubaneswar, então a gente foi mudando de cidade, e aí mudava o hotel e mudava toda a infraestrutura. E a gente, graças a Deus, assim, durante a competição, a gente não teve nenhum problema, mas no último dia, eu tive uma atleta com gastroenterite. Eu fiquei 16 horas do voo administrando medicação nessa menina. 16 horas, do Catar até São Paulo. Porque ela não parava de vomitar. Ela não parava de ter diarreia. E aí, eu ia intercalando. Então, era um soro, um Plasil, um Vonal. Então, eu ia intercalando. Eu tava vendo a hora que eu ter que pegar um acesso dessa menina em pleno voo e colocar mesmo um soro nela. Direto na veia. E aí, quando deixei ela em São Paulo, ainda fiquei extremamente preocupada, porque ela ia para Porto Alegre e eu ia vir para Belo Horizonte. Então, aí eu ainda fiquei com a mãe no telefone, pedindo orientação. Ok, era uma hora de voo, mas assim, no Catar não queriam deixar ela embarcar. Ela já veio passando mal da China, então, da Índia, né? Então, assim, são todos os locais que a gente vai, tem suas peculiaridades. Sim. As questões da vacinação, né? Que é Sim. importante. A gente tem que saber quais as vacinas são obrigatórias e quais que são para a gente se prevenir mesmo, né? Dos riscos que a gente tem daqueles países. Mas, em especial, o cuidado com a higienização dos alimentos. E aí a gente começa a levar algumas coisas, né? Que podem ser utilizadas, né? Que a gente coloca lá para sanitização dos alimentos. Então, a gente tentar dar o melhor possível, né? Dentro da realidade. Como a gente falou, depende da condição financeira do clube, do que a gente tem de recurso ali para a gente poder fazer. Doutora, durante sua fala, no início dela, você disse, né, sobre a importância deles procurarem, né, os donos de escolas de esportes, procurar palestras, aquelas pessoas poderem estar lá conversando com os responsáveis, né? E a gente orienta os nossos licenciados, né, Sidney? Sim. Se eles não podem fazer parcerias com faculdades, para ter lá um estagiário de nutrição, um estagiário Isso é de bem psicólogo, possível, né? de fisioterapia. Imagina você chegar com seu filho numa unidade, geralmente é bem amadora, e dar de cara com o nutricionista. Vem cá, fazer a anamnese aqui. Depois a psicóloga, não, deixa eu conhecer os pais. Ou seja, você faz uma parceria com a faculdade, onde você troca, em vez de pagar, você assina a hora-aula, e monta uma base, uma equipe profissional. Os estagiários hoje, eles querem essa oportunidade. Eles estão à procura dessa oportunidade. E os gestores querem esses profissionais. Por que não fazer uma parceria? Ah, é difícil, não é tão prático. Será que não? Se colocar no papel e procurar, será que não consegue? Então, isso mesmo, faz uma palestra. Eu lembro que eu trabalhava na escolinha em Juiz de Fora. O Cid foi morar em Juiz de Fora. E nós éramos amigos. Eu falei, Cid, eu preciso de uma palestra sua. A importância dos estudos no esporte. Eu não recebi R$1 para isso, mas eu queria levar conhecimento para essas crianças.
A gente foi na faculdade, fiz aí uma parceria, levei o Sidney para lá. Então, assim, se tiver boa vontade e quiser, eu acho que a gente consegue entrar em assuntos tão importantes, não no âmbito profissional, não, no âmbito deles do dia a dia. E hoje a margem de obesos inseridos nesse ambiente, ela é É muito muito alta. grande, é muito É grande. assustador quanto de crianças obesas hoje praticando esportes, não só futebol, como outras modalidades esportivas. E não só na nutrição, como o Luiz falou, na psicologia, mas também na área médica, né? A gente está falando de uma atividade que, queira ou não queira, tem risco de lesão, de choque, né? Do menino. E aí a gente entrando na parte médica agora. A gente já falou bastante de nutrição, entrando na parte médica. A gente vê até, por exemplo, os donos das escolas, a gente tem montado muita coisa para passar para eles e também para trazer palestras e tudo mais, mas uma das coisas que a gente costuma falar é o professor estar minimamente preparado para o primeiro socorros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive tem um projeto seu voltado para essa área que eu achei sensacional e com certeza a gente vai levar para os nossos projetos. Fala um pouquinho da importância. Com certeza vai falar, mas antes desse aluno ter esse problema, dele machucar, cair, como é que você vai socorrer, a gente faz os nossos eventos, a gente pede atestado médico dessas crianças Isso para aí. poder Boa, participar Luiz. dos Dá eventos. vontade de matar um. Ou seja, nós fizemos lá na Cidade do Galo. Desculpa, Passamos, eu sou nervoso. Não, matar não, gente. Matar não. passamos o dia inteiro lá. Mas para participar tem que ter o atestado. Aí eles falam, eu vou correr atrás. Gente, é para você ter na sua gaveta. Já era para ter, né? Isso é segurança de vocês. Uma criança dessa passa mal, e aí? Onde você está seguro que essa criança pode praticar uma atividade? Exato. Então, assim, é difícil às vezes a gente ter um diagnóstico, às vezes até com um atestado ou com um eletrocardiograma, né, que é um exame que a gente só tem alguma luz, né, com algumas alterações, mas em geral ele não apresenta nada. E muitos casos que a gente vê de morte súbita, né, tinha alguma alteração cardiovascular que ela só seria detectada com o exame, por exemplo, de uma ressonância. Então, seriam exames mais complexos. Então, assim, a gente não vai conseguir prevenir todas as ocorrências, mas a gente vai minimizar. Mas vamos lá. Aí falando como pai, tá? Inclusive agora vem na minha cabeça, eu vou fazer com o Luca. Diante desse assunto aqui. Tudo bem, atestado médico, às vezes você nem leva no médico. Doutora Flávia, aqui meu filho vai participar. Manda atestado para mim. Aí o pessoal manda. Então, o atestado é um documento que vai minimizar a situação da escola em algum eventual problema. O médico não vai ter carga nenhuma sobre ele, porque para atividade física, não especifica. Beleza. Um eletro. É o que já pega alguma coisa e tudo mais. O teste de esforço seria daria mais respaldo ou não? E o pai que quer botar o filho para fazer uma natação, um judô, mas ele não deveria fazer um teste de esforço com o filho dele ou não? Ou qual o exame que ele deveria fazer? Não, na verdade, assim, é preconizado que seja isso mesmo, uma avaliação médica bem feita, né? E o eletrocardiograma é o suficiente para a gente poder fazer isso. Mas precisa ter avaliação médica, precisa ser bem feita e precisa ser por médicos que entendam do esporte. Porque a grande maioria leva no médico, o médico clínico, que não tem nenhum entendimento, aí vê lá, o ritmo sinusal, pronto, não vai. E pronto, tá ótimo e tá liberado, né? Então, assim, para entender o que esse menino tem, às vezes até de descompensação, que esse menino às vezes vai fazer um esforço ali e ele tem um estiramento. Então, até a gente falar de outras lesões que não só as cardiovasculares, né? Então, a gente precisa ter uma boa avaliação, e aí eu sempre sugiro, né, que tenha um médico do esporte, mas também entendo a falta de acesso da população para Sim, isso. ao médico específico. Mas é preciso pelo menos ter uma avaliação. A questão da criança, da rotina da criança, né? A criança precisa ir ao pediatra. Então, se a gente vai falando depois do EBATRA, né, que vem para essa adolescência, mas precisa ter uma rotina de avaliação, que você vai acompanhando o desenvolvimento, vai vendo se tem algum sopro. Pô, já cheguei na seleção com uma menina com um sopro que nunca tinha sido diagnosticada, e eu fui descobrir esse sopro numa convocação com uma menina que já tá, tempão na convocação, sabe? E aí, na hora que ela chegou para mim, numa convocação que eu estava, eu fiz só a escuta dela. Você já passou pelo clube, já passou por outras convocações e ninguém tinha observado pela uma escuta, que é você pegar o estetoscópio, a gente até brinca, né? Fico falando muito da ortopedia, que a ortopedia, o coração fica longe do joelho, né? A gente brinca isso na medicina, mas é isso, assim, às vezes você fazer uma boa escuta, sabe? Você perceber se tem alguma diferença, e aí você vai fazer os exames, aí que você segue na propedêutica necessária.
Acho que as oportunidades, elas são importantes. Quanto mais oportunidade a gente der para esses meninos, eles vão sair de uma questão de vulnerabilidade e às vezes vão ter acesso. Eu até brinco que às vezes fazer um teste no clube é ótimo, porque ele passa por uma bateria de exames que muitas vezes eles não vão ter oportunidade de fazer, e às vezes a gente vai detectar alguma coisa que também a gente não detectaria. Mas precisa ter uma avaliação inicial, né? Tanto para academia quanto para qualquer modalidade esportiva que você vá praticar, é sempre importante que você tenha uma avaliação inicial de um médico, que faça uma boa avaliação e que tenha um atestado médico. E, óbvio, que se eu estou entregando um atestado médico sem ver, eu estou colocando meu filho em risco, né? Sim. Então, eu também tenho que me colocar como participativo nessa responsabilidade, né? Aí, olha... Se eu, como pai, liguei e falei, pô, doutora, manda um atestado aí só pra matricular ele lá. Isso. Mas aí depende, assim, desse pai, desse médico, né? Porque às vezes é um médico que já acompanha Sim, e é ok. outra coisa. Sim. Mas aí, quando não é um médico que já acompanha, também não tá legal, né? Então, assim, é bom a gente ter esse médico que acompanha e que tenha a evolução dessa criança e que saiba. E a gente tem visto cada vez mais precoce, desde lesões mais graves, como rompimentos de LCA, em crianças com 11 anos, coisa que a gente não via, porque também gera essa sobrecarga. Lesões de fratura por estresse, porque também é um overtraining aí. E também temos visto mais morte súbita em meninos novos. Por quê? Testosterona, uso, né, de hormônios aí indevido para poder colocar esse menino com ganho de massa muscular precoce, né? E aí eu esqueço que o tendão não vai crescer da mesma forma que o músculo. E aí eu tô colocando esse menino com uma sobrecarga hormonal e aí eu tenho mais risco cardiovascular. Eu tenho outras coisas que eu tô fazendo ali com aquela criança, né, que treino excessivo, sem descanso, sem dormir, sem se alimentar. Então, a gente também tem visto mais casos assim. E, além disso, a mídia, né? Então, hoje as informações chegam mais rápido. Sim. Não quer dizer que também não existia antes. É igual a gente falar, hoje tem mais câncer que antigamente. Não sei, antes a gente não sabia, né? Antes a gente não tinha o diagnóstico, a gente fecha o diagnóstico mais rápido. Mas isso nos leva a um alerta. Precisamos estar atentos. E eu fiz isso, né? O Denis aí é prova disso, que a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi lá a coordenação da base, lá do América, a parte médica, foi colocar os meninos do sub-10 para fazer os mesmos testes que os meninos faziam no sub-20, Que legal. pré-participação. Por quê? Porque quando eu detecto que esse menino aqui embaixo, ele tem uma biomecânica que eu posso corrigir, que eu posso ver que ele está tendo, por exemplo, um déficit muscular e eu posso corrigir, eu vou evitar que ele, ao longo desse processo, ele tenha lesões precoces e encerre a carreira Eu consigo dele. ajeitar aquilo lá atrás do que... E isso tudo por quê? Porque às vezes eu visualizava um menino no sub-20 tendo lesões de repetição muscular. E quando você via, falava assim, cara, eu preciso fazer uma correção da biomecânica, eu preciso de repente colocar uma palmilha nesse menino. Né? Então, assim, tem coisas que a gente consegue corrigir e que lá embaixo é mais fácil da gente corrigir. Mas a gente não faz o teste lá embaixo, né? A gente só deixa. E lesão repetitiva também, com questão de foco dentário também, que às vezes Exato. o pessoal fala das 3 cinturas, que você é a favor disso? Você conhece? O que a gente Você fala é fala. o seguinte, a avaliação, eu brinco sempre que a avaliação ela tem que ser da ponta do cabelo até a ponta do pé. Porque o indivíduo é único, Sim. né? Então, não adianta eu achar que eu vou fazer uma avaliação coletiva, vou ver um atestado e que simplesmente eu tô vendo o todo. E que eu tô colocando esse menino para treinar e eu tô colocando esse menino numa carga que para ele, por mais que seja 2, 3 vezes por semana, é uma carga alta. Então, para a faixa etária dele, eu preciso corrigir todos os problemas que ele tem. O foco dentário é um foco de inflamação. Então, é um foco que está me disseminando, né, uma bactéria que está ali e que ela está disseminando pelo meu corpo. Então, ela também favorece ter as lesões, né? A gente tem estudos aí, até alguns controversos e tal, mas a gente já isso que eu fala. perguntei. Exato, mas a gente já fala, é um foco de infecção. Se eu tenho um foco de infecção no corpo, de alguma forma ele está me prejudicando. Pela minha experiência no futebol, toda vez que a gente não sabia o que era e foi olhar a boca, tinha cara e tratou e parou de ter o problema. Então, pela minha experiência, eu sou a favor. Eu sou prova viva. Eu não tenho esse dente aqui do fundo por causa de dor muscular. Eu tinha uma dor desse lado direito que nada curava. Faz isso, faz aquilo, o Luiz vai lá, vai cá, vai no dentista. Salvador. Eu fui, olhou o dente, dentário, extrai o dente. E aí parou. Pois é, então assim, a gente vê. E outra coisa também. Parou, não sei se é isso, mas parou, tá assim. Mas é o que eu falo, eu também não sei, eu não sou médico, eu não sou pesquisador e tudo, mas a gente falava, pô, não é possível, a terceira vez.
Abre a boca desse desgraçado aí, olha lá, tá lá, ô, tu não escova o dente não, infeliz, usa fio dental, arranca 3 dentes, parava. Exato. É, E a gente tem que ver também que, assim, no momento da competição, né? Se você tá com uma dor de dente, você não joga, né? Então, assim, tem sim, tudo isso. além disso, né? Então, assim, é um ser único, né? Que tem suas particularidades e que a gente tem que olhar para ele de uma forma integral. Então, toda a parte dele que não está em homeostase, né? Vai interferir no desempenho. A melhor performance, né? Então, os trabalhos dizem, a gente tem inúmeros focos para lesão. Então, tem inúmeros vertentes aí que podem levar à lesão. O seu trabalho de uma forma tentando minimizar esses focos e desde lá de baixo, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Desde lá de baixo. Não esquece do menino do sub-10. Porque esse menino do sub-10, ele vai ser seu menino do sub-17, mas ele só vai ser se ele for verdadeiramente acompanhado desde lá de baixo. E ele pode ser um sub-17 muito melhor do que ele chegaria Mais se não saudável, tivesse né? esse... E em todos os aspectos, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes ele é submetido a uma sobrecarga de treino tão grande que quando ele chega com 16, que é a hora que é para ele Sim. poder disparar, ele não quer mais jogar bola. Então, nós temos que pensar na parte mental, na parte da alimentação, na parte física, na parte, né, médica dele, as avaliações todas que precisam ser feitas, ver o controle de carga. Então, toda a estrutura dessa criança, quando ela é captada lá de baixo e a gente vai fazendo um acompanhamento longitudinal, a gente tem um melhor resultado. E tem outra coisa que as pessoas não veem também, por isso que eu não fui jogador de futebol, Você tem perfil. que é a visão. Sim. Tem muita gente que tem. Eu fui usar óculos com 16 anos de idade. E desde os meus 7, 8 anos, eu tinha que ir lá no quadro ver o que estava escrito e voltar e copiar, que eu não enxergava, né? E aí vinha bilhetinho para casa, ó, teu filho não enxerga, e papai e mamãe muito, né, ocupados. Eles, o meu pai, Tânia, tem que levar ele no oftalmo. Ah, tá, vou levar. Ah, tá, vou levar, tá, vou levar. Até que eu cheguei aos 16 anos e eu odiava prova do livro de português, porque tu tem que ler o livro, aquilo me dava muita dor de cabeça. Eu falei, cara, eu preciso resolver meu problema. E eu fui, primeira carteirinha que eu ganhei de plano de saúde, eu marquei a consulta, fui, fiz meu óculos, minha tia me ajudou, me deu óculos e mudou minha vida. Então, assim, eu queria jogar bola, eu não via a bola chegando, como é que eu podia jogar bola? Agora, como também a gente fala de oportunidades, né? Porque eu gosto muito do SUS, acho que o SUS é muito efetivo. Mas num cenário, né, geral, o quanto a gente consegue dar, né? E aí eu acho que vale políticas públicas, né, que sejam direcionadas Sim. para o esporte, o quanto a gente consegue ofertar para essa criança a oportunidade de fazer um exame com oftalmologista. Sim, Então, às vezes, não é só a questão de levar, né? sim, É que vai e deixa um papelzinho lá no posto para poder agendar o oftalmo e fica. sim. E esse papelzinho fica e não marca essa E consulta. isso me atrapalhou em termos de estudo. Sim. Eu passei a ler um livro com prazer, com 18, 17, 18, porque eu tinha pânico de livro, porque aquilo me dava uma dor de cabeça, uma coisa assim, porque eu não usava óculos, é uma coisa Sim. absurda, né? E minha família tinha totais condições de resolver, e tudo foi, vamos dizer assim, negligência familiar foi, mas enfim, papai e mamãe já estão É. descansando, eu amo eles, tá tudo em ordem. Mas assim, às vezes o pai não se liga nisso, ou o professor, ou a criança não se queixa, né? Exato. Também E o medo também, dessa né? parte, sim, E o sim. medo de ser descartado porque eu tô falando alguma coisa, né? Isso. Então, assim, eu tô vendo ali, tô visualizando ali uma oportunidade de entrar no cenário, e aí se eu falo que eu tô sentindo alguma coisa, isso a gente vê até no profissional, né? O jogador às vezes não se queixa, digo, Sim. ele tá sentindo uma dor ali no posterior, tá fazendo um tratamento fora do clube para não poder, para não falar, para não ficar fora de um jogo, né? Então, assim, Isso a gente acontece vê muito. que é o cotidiano nosso a esse tipo de ocorrência. Quanto mais a gente faz avaliações seriadas, menos a gente tem esses erros. E avaliação, por exemplo, de avaliação oftalmológica, não vamos falar ampla, né? Mas uma avaliação simples a gente consegue fazer, que é a gente fazer aquela tabela de Snell, que é olhar lá distante, você faz a distância de 2 metros e pede para ele ler as letrinhas, né? E isso eu não preciso do oftalmo. Isso eu consigo Só o para médico. detectar que já tem uma situação que você precisa. E aí eu posso ver, tem os testes que a gente faz para estrabismo, fundo de olho. Então, são coisas simples que a gente pode colocar na rotina, né? Do médico do esporte, ele tem essa habilidade, ele é treinado também para fazer esse tipo de avaliação, que a gente chama o médico do esporte, o que que ele é? É um médico que ele tem um pouco de conhecimento de todas as áreas da Sim, medicina, voltadas para o esporte. Então, eu consigo fazer pelo menos uma triagem ali e encaminhar em casos necessários. Então, é de detalhes, sabe? É alteração de pele.
Uma menina aparece, de repente ela começa a ter uma sudorese lá, né? Ela começa a suar demais, aí tem uma sudorese excessiva, e aí você consegue fazer, de repente, uma pequena cirurgia ali que é para poder corrigir isso. Então, são detalhes pequenos que a gente consegue diagnosticar e tratar essa menina. Então, são meninas e meninos, né? Cenários de desenvolvimento que a gente precisa estar alerta. E quanto mais, eu acho que tem até um trabalho que eu gosto muito de citar, que é um trabalho que fala sobre gestão. Qual o melhor? Quando tem um melhor relacionamento entre gestor e departamento médico, menos risco de lesão. Então, se você acredita no meu trabalho e você me dá, né, uma carta branca para trabalhar, com certeza o trabalho vai ser mais efetivo. Agora, se eu tô te deixando trabalhar mais ou menos, tudo que você faz eu te dou né, uma rastejada ali assim. Não dou Eu não dou importância. Eu acho que, importância. é Eu peço para vetar esse jogador, você vai lá e pede e coloca o jogador. Então, assim, isso vai sim trazer, né? Isso aí é trabalho científico e vai trazer maior número de lesão. O relacionamento, então, CEO e departamento médico é de extrema importância. Relacionamento entre equipe, comunicação, tudo isso vai interferir no desenvolvimento, seja em qualquer faixa etária, né? Então, se você tem uma escolinha, que você tem um bom diálogo com os pais, que os pais entendem o seu propósito, entendem o que você está explicando, entendem a importância daquilo que você está passando, com certeza vai ter o melhor resultado. Porque às vezes o dono da escola de esporte, de repente, não tem como trazer uma estrutura, um médico do esporte, mas ele tem como fazer uma palestra para os pais e esse médico do esporte explicar para os pais a atenção que ele tem que ter, os exames que tem que fazer, e aí cada pai que cuide, né? Quem pariu, né? Só Mateus investe. que embale, né? Então cada pai que leve, faça, até porque o pai não quer que ele seja jogador, o pai não acha que tem um Neymar em casa, então trate ele como né? Deve Tem que ser. ser. Voltando àquilo que a gente estava falando, dos primeiros socorros. Isso é uma coisa que me preocupa muito dentro das escolas de esporte, né? Acontece um acidente, um choque de cabeça, um menino quebra um braço, acontece uma torção, enfim, bate a cabeça e tem abre, tem que tomar ponto, tudo. A gente precisa levar alguma coisa para as escolas de esporte estarem preparadas para isso. Primeiro a gente está levando agora o teu conhecimento, você vai falar, mas depois a gente quer levar o teu projeto. Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, como eu venho desse cenário há muitos anos, né? Tenho mais de 20 anos aí no futebol, isso é uma coisa que vamos falar, é uma dor minha também, né? Porque eu sou médica, eu sei como lidar. Quando os meus filhos caem, eu também fico apavorada. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vai ver o vídeo do meu filho que caiu sexta-feira, na quinta-feira passada, caiu lá em casa, né? E teve uma fratura no braço. Fraturou o braço, Fraturou tadinho. o braço, escorregou num tapete, né? Então, se você vê o vídeo, eu realmente fiquei apavorada na hora, quase brinquei, até quase infartei. Mas é uma dor minha. É uma dor minha e é uma dor que eu tô tentando levar ao público. Ela daqui a pouco ela vai estar mais consolidada, né? Que o projeto chama Socorro Doutora. Que é exatamente trazer essa luz com uma linguagem fácil para que todos os pais, professores de escolinhas, até os próprios atletas, eles consigam ter um entendimento básico. O que é o básico? É o básico bem feito. O básico bem feito para minimizar os riscos, né, que essas crianças tenham com relação às lesões que elas sofrem. Então, quais os sinais de alerta, quais os cuidados que eu tenho. Então, por exemplo, vou dar né, que se quiserem ir lá na minha rede social, lá, o DRA, Flávia Magalhães, vocês vão ver esse vídeo do meu menino caindo. Então, o que eu fiz, por exemplo, prontamente quando ele caiu? Eu não vi a cena dele caindo. Então, eu cheguei e primeiro tentei, obviamente, você tentar acalmar em qualquer cena, você tentar acalmar. É importante você ver se ele tem algum sinal, né? Seja qualquer tipo de trauma, se ele tem algum sinal que a gente chama que é o sinal de alerta, o primeiro sinal de alerta. Se ele está respirando, se está tendo circulação, né? Então, mais do que o impacto do sangue, é a gente ver os sinais vitais desse indivíduo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, ele queixava dor em tudo, dor na perna, dor no braço, dor no peito, ele bateu o peito, ele tá todo roxinho. Então, eu primeiro fui palpando Tá ele. doendo onde? Tudo? Tudo. E eu fui palpando e fui falando com ele para respirar com calma. Então, assim, eu sei que às vezes é desafiador, porque, tem um risco, mas primeiro, calma, porque eu sempre preciso estar calmo. E aí eu vou lá, tento palpar onde que ele tá falando para ver se tem algum sinal ali de fratura, e a gente vai ver se esse sinal de fratura é crepitando mesmo. Você vai ver como se fosse um ossinho de galinha ali que tá passando um no outro, assim. Então, assim, primeiro fui lá, palpei, ok, tava respirando, mesmo que ele estivesse chorando, que ele estivesse tava tranquilo ali, não tinha nenhum sinal de fratura.
tava com pulso, né? Tava falando, então consciente, não tinha nenhum sinal de que tinha batido a cabeça. E aí, pronto, meu braço tá doendo, minha perna tá doendo. Então agora não tem nenhum risco ali de trauma de cervical, trauma de coluna. Então tirei do local, coloquei no outro ambiente, vamos ver. A mão já edemaciando. Primeira coisa, eu tenho que conter esse edema, esse inchaço do local que ele tá falando. Porque aí se eu imobilizo e faço com que essa mão ali fique um pouquinho mais... Exato, uma compressão, eu já ajudo para não evoluir naquele edema gigantesco, inchadão, né? que depois é mais difícil de retornar, né? Que aí eu tenho que ter outros trabalhos ali para poder fazer com que diminua aquilo. E aí então já fiz uma contenção. Fica mais difícil para fazer um exame, uma radiografia. Exato, aí já aparece mais edema, né? Mais a água ali dentro da imagem. Então, a gente primeiro faz a contenção, coloca o gelo no local. Então, todas essas medidas de imediato, a gente precisa ter um entendimento. Porque isso vai prevenir... Que é um entendimento mínimo, Mínimo. Mínimo. E a gente vai prevenir, assim, de ocorrências piores, né? Da mesma coisa que uma fratura, por exemplo. Eu sei que tem uma fratura. Eu não vou sair carregando o menino de qualquer jeito. Então, nem que seja eu pegar um papelão e colocar esse papelão ali esticado e imobilizar, né? 2 articulações ali para manter aquilo ali mais firme, sem se deslocar, eu tô diminuindo o risco, por exemplo, de uma lesão vascular, de uma lesão de um nervo. Então, eu tô mantendo uma posição rígida, né? Que no meu deslocamento eu não traga tanto risco. Então, eu sei que isso é uma dor que ninguém sabe, né? De louco e médico, todo mundo tem um pouco, mas tem coisa que a gente não tem. Sim. A gente não tem esse entendimento. Quando você sangra o nariz, você coloca a cabeça para baixo ou para cima? Vou colocar pra cima. Né? Todo mundo fala que é pra cima, mas se eu coloco pra cima, eu tô obstruindo a minha via aérea. Eu tenho que colocar pra baixo. Então, fica mandando levantar a cabeça. Exato. Sou eu. E aí a gente tem que fazer com o quê? Que o sangue desça, coloca o gelinho, abaixa a cabeça e deixa escorrer. Porque senão eu tô tampando, eu tô trazendo aquela coágulo do sangue pra dentro. E aí eu tô obstruindo minha via aérea. E aí eu tenho que tentar entender se é um sangramento que é um sangramento só esse epistaxe, que é esse superficial mesmo, ou é de um traumatismo craniano. Aí é um traumatismo craniano, aí eu tenho que ir direto pro hospital mesmo, né? Então, assim, nós temos que ter esse entendimento e ele é fácil. Ele não é desafiador demais, não, sabe? Qualquer leigo consegue ter essa leitura. E eu espero que esse projeto, assim, ele vá mesmo, assim, ao ar aí, vai ter umas imagens. Doutora. Socorro Doutora. Já tem até um Instagram, mas tá ali bem, chama Socorro Doutora mesmo, né? E quando é que vai estar pronto pra gente botar nas unidades e a gente conversar sobre essa parceria? A gente já deve começar a gravar ele agora em setembro, né? Então, assim, já algumas aulas. Até o final aulas. do ano, será mas que acredito que sim. Acredito que sim. Então, assim, eu tô trabalhando em várias frentes, né? Frentes de ajudar. Qual que é o meu entendimento? Eu tive uma carreira muito, vamos falar, vitoriosa no futebol, né? Cheguei para a seleção, praticamente 10 anos de seleção brasileira, vários clubes, tem 20 anos de história no futebol. E eu sinto muito que estar numa instituição, às vezes, te limita muito no sentido de ajudar muitas pessoas. Sim. E eu tenho visto que, não que seja desejo de estar na instituição nem nada, mas assim, eu quero fazer mais. Eu quero ajudar mais, eu quero trazer luz para as pessoas, entendimento para os pais, que é um sonho, né? Muitas vezes dos pais, mas também tem que ser da criança. Sim. A criança tem que ser criança. Então, todo esse meu aprendizado, eu tento trazer, né, para uma leitura maior, projetos maiores, para que eu consiga ajudar muitas pessoas. Com certeza vai ajudar. A senhora falou sobre os primeiros socorros, e não sei se a senhora viu que saiu recentemente um estudo sobre o gelo. Sim. Que já não faz mais efeito nesse primeiro momento. Você viu isso? É coisa de um mês, 40 dias. Você chegou a ver isso? Sim, e assim, é igual a gente falar de grama sintética e de grama natural, sabe? Eu uso sempre as mesmas ideias. A gente vai ter sempre estudos controversos, né? Estudos que afirmem uma coisa e afirmem outras coisas. Mas a gente também tem muito viés nesses estudos, né? Então é difícil a gente pontuar. O que eu tenho de percepção? Você, né, que foi atleta, sabe disso. Cara, a maioria dos atletas se sentem bem quando fazem o gelo. Não, no mínimo é analgésico, né? Exato. No mínimo, né? Porque dá aquela dormência no local já diminui a dor. No mínimo. Não, e assim, igual a gente falou sobre a recuperação ativa, também tem esse efeito. Por quê? Porque se eu tô tirando a minha circulação da superfície e passando ela para os vasos mais maiores, mais internos, eu tô fazendo com que
eu também tenho uma diurese aumentada e aí eu vou eliminando mais as toxinas. Então eu tenho essa função, né, fisiológica ali, e que tem gente que vai achar super legal e tem gente que não vai tolerar e não vai querer fazer e etc. É óbvio que tem uma faixa etária que você não obriga, você fala assim, que Sim. você não tem chance de Sim. escolher. Mas em geral, até os atletas do profissional, eles gostam muito de fazer, sabe? E aí eu sempre fico nessa mesma linguagem. Mal não vai fazer, né? E a gente tem que deixar a percepção do atleta. Aquele atleta que vai sentir que tem uma recuperação mais efetiva, ele vai utilizar, né? Então, É igual aquelas coisas. Antigamente ovo era bom, era ruim, agora é bom. Café era ruim, agora. Tem sempre essas histórias. Mas eu concordo. Eu acho que a percepção do atleta, outra coisa que. Os atletas têm muito disso, né? Mas que eu acho que as pessoas têm que ter, as pessoas têm que conhecer o corpo dela, né? É o que eu falo, assim. Tem coisas que, pra mim, funciona. Um tipo de alongamento, um tipo de exercício, tudo que para outro não. A pessoa odeia, aquilo dá dor, aquilo não faz bem a ela, enfim. Tem um líquido que você ama. Água. Dourado. Aqui, ó. Não, água, maravilhosa. Tem gente que bebeu muito desse líquido e podia ter jogado mais e jogou menos por causa desse líquido, enfim, né? A gente vai entrar nesse assunto aqui agora ou não? Eu não preciso perguntar para doutor álcool faz mal, não precisa responder. Para que ela precisa responder isso? Não é o foco hoje aqui, né? O foco não é esse aqui. Então, assim, até que para liberar o estresse é bom, né, doutor? Ou não? Enfim. depende. Depende. Do jeito que o Luiz consome, não, que é sempre um pouco exagerado, né? Senhor diretor, Fabrício, mais de 1 hora, né? 1 hora e quanto? Vai recorde hoje? Hã? Hoje foi um dos programas, 1h20, passa rápido, né? Legal, passa A rápido. gente, muita coisa ainda pra gente conversar. Bom, queria te agradecer por ter vindo aqui mais uma vez, ter trazido tanto conhecimento, tanta... Ô, tossezinha. Inclusive, já passou um remédiozinho aqui pra gente, pra melhorar a nossa tosse, né? Já Foi fez bom. muita consulta. A vinda dela aqui foi boa, consulta gratuita. Mas queria agradecer mais uma vez a tua presença, ter trazido tanto conhecimento pra gente. E já convidar para quando o projeto estiver pronto, porque esse projeto acho que tem tudo a ver, né, Luiz, com o nosso objetivo de levar mais aprendizado, conhecimento, mais desenvolvimento, estruturar melhor as nossas escolas de esporte, porque isso a gente obriga todas elas a terem seguro, no mínimo tem que ter um seguro, mas não é o suficiente, a gente se preocupa com essa questão essa questão do primeiro socorro, do acidente com o menino na unidade, é uma coisa que a gente fica muito apreensivo, enfim. Então, já está convidada, assim que estiver pronto, manda mensagem, o projeto está pronto, a gente quer divulgar o projeto aqui e levar o projeto para os nossos núcleos. Muito obrigado demais por ter vindo aqui, ter aceito o convite e ter estado aqui com a gente hoje. Não é isso, Luiz? Demais, né, pô? Muitas informações e assim, de forma tão lúdica, simples, fácil entendimento. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e eu estou à disposição mesmo. E eu sempre brinco, né? Que a gente está nessa cachaça do futebol, né? Isso. Que é o nosso sangue, Tá vendo? é o nosso sangue, né? Aí. É o nosso sangue, né? Eu até fico brincando, assim, numa metáfora, assim, bem, vamos falar assim, bem rasa, né? Mas, assim, se a gente tirar o futebol da nossa vida, como se a gente não tivesse oxigênio, a gente estava num treinamento de altitude, né? Então, assim, é o que eu vivenciei a minha vida toda. Então, falei que Deus tinha um propósito para mim, né? Para entrar numa família com 6 meninos, e ser a menina que jogava bola e que foi para esse mundo, tinha um propósito, e que eu espero que seja, né? Um dos... Os outros, ninguém foi trabalhar com futebol? Nenhum. Né? E aí, assim, eu espero que eu consiga ainda Escolhida, fazer né? muito por todos, né? Por todos que amam isso, que amam o esporte. E que o esporte, sim, ele traz muita vida, né? Tira todo mundo aí dos riscos cardiovasculares, riscos de infarto, riscos de câncer. Então, ele tem uma função social muito importante. E a parte médica, ela só é lembrada quando a gente tem a dor, né? Problema, né? O problema. Não, mas ela tem que ser lembrada quando a gente está na prevenção. E eu gosto muito dessa prevenção e conte comigo Perfeito. sempre. Viu? Que Muito bom. obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado você por estar aqui, já está, como eu falei, convidado de novo. Meu diretor, encerramos, né?
Então, queria aqui agradecer você que ficou até agora aí acompanhando esse papo maravilhoso que a gente teve aqui com a doutora Flávia Magalhães. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, se inscreva, ativa o sininho. 90% das pessoas que veem aí o nosso canal não estão inscritos. Por favor, ajude o canal a crescer. Pega esse conteúdo, pega o link, manda para a família, manda pros atletas, pros pais de alunos. Divulga o máximo aí o nosso trabalho, que a gente tem certeza que quanto mais informação chegar, menos Imaginação. vai existir na cabeça das pessoas. Esse é o nosso lema. Muito obrigado por terem acompanhado até agora. Agradecendo ao sistema Genesis Training, o sistema de gestão completo para as escolas de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, que é a única que tem a comercialização desses produtos. Parte da linha que é comercializado lá na loja. A loja do Museu do Flamengo fica na Gávea. Quem não conhece o Museu do Flamengo tem que ir lá conhecer o Museu do Flamengo. É lindo, maravilhoso, super moderno, tecnológico. Saiu do Museu do Flamengo, você vai cair na loja do Museu do Flamengo, onde você vai encontrar produtos exclusivos. Eu sei que a doutora Flávia não trabalhou no Flamengo. Mas já fui no museu. Já foi no museu? Já fui no Gostou? museu. Museu novo? Tá sensacional. E esse é um presente que você ganha hoje por ter vindo Obrigada. aqui da loja do Museu do Flamengo. Não, o seu fica aqui pra semana que vem. É somente o dela. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.